Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe com as mulheres, né, que principalmente que estão passando nessa fase da menopausa. E hoje nós vamos falar sobre um hormônio que chama FSH, o hormônio folículo estimulante, né, que a gente fala o hormônio da menopausa. Então, vem comigo. FSH, hormônio folículo estimulante. Você já ouviu falar sobre ele? Esse hormônio, gente, é um hormônio muito importante, principalmente quando a gente fala sobre menopausa, perimenopausa, né, pós-menopausa. Então, eu quis hoje trazer hormônio. Sempre que a gente fala em hormônio, é muito difícil a gente aprofundar sobre esse assunto, porque são muitas coisas, muitos receptores, enfim, muita informação. Mas o intuito é que você entenda. Quando o seu médico falar com você, olha, o teu FSH tá assim, você já vai entender o que está acontecendo. Então, o que é o FSH? O FSH é um hormônio folículo estimulante, ele faz exatamente o que ele diz. Ele estimula os ovários a produzir os folículos a cada ciclo. E o início do seu período, ele marca ali o início do próximo ciclo. E ele vai sinalizar, como é que ele funciona? Ele sinaliza ao nosso cérebro que é a hora de preparar um novo óvulo para ovulação. Para fazer isso, ele envia, então o FSH ele é um hormônio hipotalâmico que ele vai vir para os ovários e no ovário, então, ele vai fazer o quê? Recrutar esses folículos, tá? Para quê? Para ovular. Vamos entender um pouquinho. Pense que o FSH é como se fosse um combustível dos seus ovários, que eles precisam para desenvolver os folículos. Igual um carro, ele não precisa da gasolina para funcionar, então o FSH, ele vai lá no ovário, ativa ele, dá como se fosse a energia que ele precisa para começar a desenvolver os folículos e amadurecer os óvulos. De vez em quando, um folículo e um óvulo se tornarão os mais maduros. Uma vez pelo ciclo, sempre vai ter ali esse óvulo que vai amadurecer mais fácil. Então, a gente tem que entender que a gente já nasce com todos os folículos, tá? Então, a mulher, ela já vai nascer com todos os folículos. Isso é o que a gente conhece como reserva ovariana. À medida que a gente envelhece, esse FSH vai lá no ovário, estimula, recruta folículo. FSH estimula, recruta folículo. Essa reserva ovariana, ela vai diminuindo com o tempo. Quando os ovários têm muitos óvulos sobrando, a gente tem muito, eles não precisam tanto desse FSH. Então, um cheirinho do FSH, ele já recruta aqueles folículos e pronto, vai ali amadurecer o melhor folículo para ovular. No entanto, conforme a gente envelhece e ovula a cada ciclo, a gente vai ter cada vez menos folículos e menos óvulos. Com menos óvulos e folículos para recrutar e amadurecer, os ovários eles vão precisar ali de uma ajudinha extra. Então a gente vai precisar que o cérebro estimule mais FSH. Então é onde esse FSH ele começa a subir. Então imagina que para manter, por exemplo, 120, 150 de estrogênio, a gente está gastando aqui mais ou menos 3 de FSH. Só que com esse 3 de FSH, ele não está dando conta de resolver esse estrogênio. Então, ele vai subindo. Então, conforme o FSH vai subindo, esse estrogênio ele vai caindo. É por isso que, então, os baixos níveis de FSH significam que você tem uma reserva ovariana boa. E altos níveis de FSH é uma reserva ovariana ruim. É um pouco confuso, gente, eu confesso. Mas a gente tem que entender que os dois, eles mudam de posição quando a gente entra na menopausa. Então, imagina, você tem o estrogênio grande e o FSH pequeno. Nessa transição, é onde, provavelmente, aqui onde um cruza com o outro, é onde a gente menopausa. E aí, depois, esse estrogênio ele vai despencar e esse FSH vai subir. Então, há um período, desse período de transição, que vai levar à menopausa.
Então, o que a gente tem que entender? Que conforme a gente vai passando, tem algumas mulheres que a partir dos 35, outras a partir dos 40, outras com 45, esses hormônios já começam a alterar. E essa produção hormonal deficiente, essa elevação do FSH, ele acaba dando alguns sintomas, como as menstruações irregulares, as ondas de calor, o suor noturno, o problema para dormir, que é um dos primeiros que a gente nota. Aí a gente fica com a secura vaginal, então você até tem o desejo, mas não lubrifica direitinho. A confusão mental, eu digo assim, não é que a gente vai ficar confuso, mas, por exemplo, você fala, gente, pega aquele negócio ali que está em cima daquele outro negócio, foge as palavras, tá? Então parece que a gente perde as palavras fogem mesmo, tá? E principalmente a memória mais recente. As mudanças de humor se tornam muito mais frequentes, não só ali no período da TPM, e a libido que pode ter uma alteração. Então, enquanto a perimenopausa se refere a esse longo período de tempo caracterizado pela diminuição da reserva ovariana e alteração dos níveis hormonais, a menopausa vai se referir então a um único momento, quando você para de ovular, quando seus folículos acabaram, tá? Então a gente considera o que a menopausa? 1 ano, 12 meses sem menstruar. Você é considerado então, esses 12 meses não menstruou, menopausou. E qual o nível de FSH que vai indicar a menopausa? Então isso daí é muito importante. FSH é um hormônio que a gente tem que dosar ele de preferência ali no 3º dia do ciclo. E uma vez que o FSH está intimamente relacionado à reserva ovariana e à nossa jornada para a menopausa, a gente tem que entender que o FSH ele é um exame, é um bom ponto de partida ali, né, para a gente avaliar como é que estão esses hormônios. Então, quanto mais alto esse FSH, mais perto da menopausa a gente vai estar. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dosar esse FSH de preferência no 3º dia do ciclo menstrual. Níveis de FSH, o normal ele seria o quê? Entre 3 a 8 até 10, entre 3 a 10 ali a gente vai ter um FSH normal. Então significa que você tá ovulando, que você tá menstruando, que tá tudo certinho. Um FSH muito baixo, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se seu estrogênio ele tá normal, provavelmente não é nada. Agora, se seu estrogênio tá baixo, o FSH tá baixo, provavelmente você tá aí com um eixo bloqueado. Então, normal, de 3 a 8, maravilhoso. Subindo de 8 até 15, mais ou menos, a gente já começa a ver ali que ele está ligeiramente alto. Então, provavelmente, você já está entrando naquele período ali, passando já dos 30 anos, já começou, às vezes você pode ter ali um ciclo ou outro que não ovule. O FSH, quando ele passou de 15, aí sim, provavelmente você já está entrando na perimenopausa. E quando ele sobe de 25 a 30, é onde a gente caracteriza ali mesmo, a gente acaba diagnosticando a própria menopausa. Então, a menopausa, ela vai ter aquele diagnóstico clínico, que a gente vai estar observando, mas o FSH, ele é um hormônio muito fiel ali, que a gente consegue estar vendo, né? Então, se dosado ele no dia certinho da menstruação. 3º dia do ciclo, gente, é o 3º dia que você menstruou. Então, menstruou é o 1º dia. No 3º dia, a gente faz os hormônios. E então, lá veio uma dosagem de 25 ou 30, mas você ainda está menstruando, provavelmente você já está mais próxima de chegar da menopausa. Então, quando a gente chega realmente na menopausa, quando esse FSH subiu muito e você tá 1 ano sem menstruar, você já não tem mais folículos, tá? A tua reserva ovariana acabou. Deu para entender? É um pouco confuso, mas, em resumo, FSH
baixo, tá ótimo, você tá em fase ovulatória direitinho. Conforme ele vai subindo, subir o FSH é natural, é normal, todas nós vamos passar por isso. Eu já passei porque o meu bloqueou, mas todo mundo que vai passar pela perimenopausa vai passar por essa subida do FSH. E ele é interessante para a gente ver em que mais ou menos em que fase que você se encontra. Combinado? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente. E, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso canal.